Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda, este é o Zoomundo e hoje eu trago um vídeo sobre a classificação dos seres vivos. Por que classificamos os seres vivos? Por que tem tantos nomes na biologia? Como a gente classifica os seres vivos? Como a gente classificava antes? Como a gente classifica agora? Será que alguma coisa mudou? Será que o jeito que a gente classificava antes está errado? Tudo isso a gente vai conversar agora. Então, para começar, por que classificamos os seres vivos? E a resposta ela é muito simples. Por quê? Porque organizar, classificar e identificar as coisas é inerente aos seres humanos. Nós naturalmente fazemos isso com tudo. Isso não é só coisa da biologia. Então a gente aprende desde muito cedo a organizar. Vejam essas imagens que eu trouxe aqui, né? De quartos todo bagunçados. Será que a gente consegue viver num ambiente assim? Por mais que você que está aí me assistindo possa gostar de uma certa baguncinha, de um certo caos, é difícil a gente viver em meio a tudo isso. Então uma hora ou outra a gente vai ter que parar para organizar, para separar, identificar as coisas e colocá-las dentro de caixinhas ou dentro de espaços que a gente mesmo delimita. Trouxe mais um exemplo aqui bem didático, aproveitando alguns objetos meus. Tenho aqui, ó, várias piranhas de cabelo, conseguem ver? Muitas coisas aqui que eu fui ganhando aqui ao longo do tempo. Então, observando aqui essa variedade de presilhas, de piranhas de cabelo, se eu fosse identificar, organizá-las, eu poderia identificar por tipos diferentes. Então, essa aqui é de um tipo, essa aqui é de um outro tipo. Poderia identificar por tamanhos diferentes. Tenho as pequenininhas, tenho as médias, tenho as maiores. Poderia identificar por padrões de cores, por exemplo, essa aqui tem duas cores, essa aqui é monocromática. Então são várias maneiras da gente classificar tudo isso e desde muito cedo, né, as crianças aprendem a ter algum tipo de organização com seus brinquedos, por exemplo. Então isso não é da biologia, gente, a gente sempre tem isso com a gente mesmo. Agora, quando a gente vai para a biologia, a gente precisa sistematizar um pouco melhor as coisas. Por quê? Porque existem muitas espécies, muitos seres vivos. Então foi muito natural que pessoas ao longo do tempo criassem sistemas para identificar e para classificar os seres vivos. E essa ciência, então, de classificação, ela é chamada de taxonomia, que vem do grego e significa algo como método de organizar. E esse método de organizar os seres vivos, né, a taxonomia, ela é baseada no compartilhamento de características entre os seres vivos. E quem foi o pai da taxonomia, quem sistematizou tudo isso de uma maneira que a gente, em teoria, utiliza até hoje, foi o Carl Linnaeus, né, um naturalista sueco. Ele viveu no século XVIII, né, então entre 1707 e 1778, ele é considerado o pai da taxonomia, dessa ciência. Mas a gente não pode esquecer que ele não foi o primeiro. Desde épocas antes de Cristo, a gente já tinha pessoas que deixaram textos, deixaram manuscritos sobre essa classificação biológica. E a figura mais expoente nisso é o Aristóteles. Eu gosto muito de falar do Aristóteles, porque ele foi um grande filósofo grego, mas ele estudou, ele observou muitas coisas do campo das ciências naturais. Ele morava em uma ilha, então ele observava muitos seres aquáticos e ele chegou a catalogar mais ou menos uns 500 animais aquáticos. Ele estudou um pouquinho plantas também, mas o grande foco do Aristóteles eram os animais mesmo. E aí ele criou um próprio sistema dele ali de classificação. Então Linneu não foi o primeiro, mas essa classificação do Aristóteles era mais grosseira, vamos assim dizer. Então ele classificava se o bicho tinha sangue ou não tinha sangue, né? Porque ele acreditava que os invertebrados não tinham nenhum tipo de sangue, que a gente sabe hoje que não é verdade.
classificava se os animais tinham pernas ou não tinham, se tinham pernas, quantas pernas tinham, se eram animais secos ou molhados, quentes ou frios. Então, ele criou esse sistema que é muito interessante. Agora, entre Aristóteles, que viveu há 300 e tantos anos antes de Cristo, e Linneu, lá do século XVIII, tiveram sim outros cientistas que também estudaram sistemas de classificação. Esses são só os principais, só que o Linneu, ele sistematizou de uma maneira assim muito prática. Ele criou o que a gente chama de sistema Nature e publicou isso em 1735. Então aqui tem a capa desse livro, né, que é o Sistema Nature. A primeira versão de 1735, tiveram depois outras versões, e aí ele propôs então todos esses nomes aqui, todas essas categorias, todas essas caixinhas que são hierarquias para que a gente consiga classificar os seres vivos. Então a gente tem a categoria mais abrangente, mais inclusiva, que seria o reino, e a categoria menos inclusiva, né, mais específica, que é a espécie. Então ele que de fato começou com esse sistema aqui. Só que para Linneu só existiam dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Então não tinha, por exemplo, o reino das bactérias ou dos protozoários. Então toda essa divisão de reino, né, essa categoria mais inclusiva, era apenas plantas ou animais. Então vejam só você que na época que o Linneu criou o sistema Nature, eram poucas espécies que ele de fato descreveu, né? Mas a gente tem espécies aqui muito interessantes, né? Por exemplo, vários tubarões que a gente conhece e foram classificados, descritos formalmente por Linneu. Então isso tudo é muito interessante. E vale um adendo aqui, gente, que o Linneu, ele classificava também coisas que não eram vivas, né? Então ele tinha aqui, por exemplo, uma categoria não vida, né? Que eram, por exemplo, os minerais. Então ele classificava os minerais. Linneu chegou a classificar até anjos, né? Então tudo que ele podia, ele classificava. E a grande sacada do Linneu também foi que ele criou um sistema binomial para a gente classificar as espécies. Então, um sistema binomial, porque são dois nomes, o nome genérico do gênero e o epíteto específico, que é a espécie. Um exemplo aqui bem clássico, a nossa espécie Homo sapiens. Então, quando a gente fala que nós humanos somos Homo sapiens, isso significa que a gente é classificado dentro de um grupo um pouco mais inclusivo, que é o gênero Homo. E aí existem outras espécies do gênero Homo que já estão extintas, como o Homo neanderthalensis, né, o homem de Neandertal. Mas a nossa espécie aqui, né, o epíteto específico é sapiens. E esse nome, ele precisa ser destacado, né, geralmente em itálico. Então, por isso que quando vocês verem um nome científico de um animal, vai estar sempre em itálico. Isso tudo é norma, é regra de nomenclatura, né, de seres vivos. Então, o nome científico, que é o gênero mais espécie, ele precisa vir sempre em itálico. Agora, as outras categorias mais inclusivas não precisa estar em itálico, tá? É só gênero e espécie. E por que isso é importante? Porque esse nome científico binomial, ele é universal. Então, se eu falo Homo sapiens aqui no Brasil, todo mundo sabe que estamos falando de humanos. Se eu falo Homo sapiens nos Estados Unidos, na África, na Europa, todo mundo sabe que é essa espécie. E isso é fantástico, porque se não fosse isso, a gente não conseguiria saber de quem que a gente está falando. Porque se dentro de um mesmo país a gente tem nomes populares diferentes para uma mesma espécie, imagina considerando vários países, vários idiomas. Então, por isso que a gente precisa de um nome científico. Então, isso foi algo realmente genial. Só que com o passar dos anos, né, das décadas,
a gente foi tendo uma adição de mais hierarquias baseado em novos estudos, né? Então, por exemplo, a categoria mais inclusiva de Linneu era reino. Hoje a gente tem uma categoria que vem acima, que é mais inclusiva ainda, que é o domínio. E essa categoria, ela foi proposta em 1977, então há pouquinho tempo, por esse cientista americano aqui, o Carl Hughes, que ele que propôs então o domínio em 1977, baseado na definição que ele encontrou em seus estudos para as bactérias, né, desse grupo aqui, Archaea. Porque antes disso, todas as bactérias elas eram classificadas dentro de um reino próprio, o reino Monera. Então, todas as bactérias estavam dentro daquele reino. Só que o Carl Hughes, ele descobriu que existem bactérias que são diferentes, que são as extremófilas, que são aquelas bactérias que vivem em locais extremos e que elas não poderiam estar inclusas no mesmo grupo das outras bactérias. Elas eram diferentes. Inclusive, olha só que interessante, essas arqueobactérias, essas bactérias extremófilas, elas estão muito mais próximas de nós, os eucariotos, né, como os animais, fungos e plantas, do que das outras bactérias. Isso é muito interessante. E aí, com isso, a gente tem a adição de uma nova informação que o Linneu não considerava, que é a evolução, que é a relação de parentesco entre os seres vivos. Mas antes de eu falar sobre evolução, vamos só fazer um exercício aqui para a gente ver como não necessariamente essas hierarquias funcionam bem. Então vamos pegar um animal assim bem popular que é o leão. Vamos identificar então o leão. Então, o leão, ele faz parte do domínio eucária, ele é um eucarioto, isso significa que as células dele têm um invólucro em volta do núcleo, separando o núcleo do citoplasma, isso as bactérias não têm. O reino que o leão faz parte é o reino Animalia, ele é um animal. O filo Chordata, o leão é um cordado. O que isso significa? Cordados são animais que possuem uma notocorda, que é um bastão dorsal, que ao mesmo tempo que ele dá sustentação ao corpo desse animal, ele é flexível também. Então, todos os animais que têm esse cordão são chamados de cordata, e esse cordão, no caso dos vertebrados, ele é substituído pela coluna vertebral, tá? Mas ele também pertence à classe Mammalia, porque ele é um mamífero. Dentro do grupo dos mamíferos, ele pertence à ordem Carnívora. Então, ele é um animal carnívoro, assim como os cães e lobos, os ursos, né, e tantos outros grupos que pertencem a essa ordem. Dentro da ordem carnívora, ele pertence à família Felidae, a família dos felinos e tantos outros animais extintos. Gênero Panthera. Ó, aqui eu errei, devia estar aqui em itálico, tá vendo? Era para estar em itálico, eu esqueci de colocar. E a espécie Panthera leo. Então, aqui é a classificação básica de um leão. Só que no meio dessas hierarquias, dessas categorias aqui, a gente tem tantas outras que aí a gente pode chamar subfilo, subfamília, subclasse, infraordem, tribo. Então a gente tem muitos prefixos, né? Sub, supra, infra. E aí o negócio vai escalonando de uma maneira que a gente tem tantas categorias que fica difícil a gente encaixar esses animais e usar essas categorias de fato, né? Então, por exemplo, ó, dentro de animais, o leão ele é um deuterostômio, ele pertence a um outro grupo abrangente chamado Deuterostômia, que isso significa que
quando ele tá ali se desenvolvendo, o ânus se desenvolve primeiro do que a boca, antes do que a boca. Tem outros animais que é o contrário, que no desenvolvimento, né, desse sistema, a boca surge antes do ânus, né? Dentro do filo Chordata, o leão faz parte do subfilo Vertebrata. Por quê? Porque além dele ter a notocorda, essa notocorda ela é substituída por vértebras. Tem animais que são cordados, mas que não são vertebrados. Aí dentro dos vertebrados, você tem animais que não têm maxilas e animais que têm maxilas. Os que têm maxilas são chamados de gnatostomata, né? O leão é um gnatostomata, tem maxila. Então, quando a gente vai comparar esses níveis e a gente está comparando animais diferentes, uma dessas características não necessariamente é a mesma, tá no mesmo nível que em outro animal. Por exemplo, os peixes ósseos pertencem à classe Osteicti. Só que os mamíferos que pertencem à classe Mammalia, eles também são peixes ósseos. Por quê? Porque existe um grupo de peixes ósseos que são os Sarcopterigi, que deram origem aos tetrápodes. O leão é um tetrápode. Então é como se a gente tivesse uma classe dentro da outra. Então vocês conseguem entender que isso vai criando um problema? Não faz sentido a gente ficar preso a esses nomes? Pois é, era essa a conclusão que eu queria chegar. Aqui no Zoomundo, a gente fala muito de dinossauros, por exemplo. Só que a gente sabe que as aves, elas são dinossauros. Só que os dinossauros são répteis. Então, existe a classe Reptilia, que inclui os répteis, e existe a classe Aves, que inclui as aves. Só que se as aves são dinossauros, elas também são répteis. Então, não faz sentido a gente usar essas nomenclaturas mais. O que faz sentido é a gente considerar as relações de parentesco. E é isso que o Linneu não considerava, porque quando ele criou esse sistema de classificação, ele considerava que os seres vivos eram estáticos. Ele não tinha ainda essa ideia de evolução. Essa ideia de evolução surgiu algumas décadas mais tarde. Então, por isso que ele não levou isso em consideração. Então, o sistema de classificação dele não era baseado na relação evolutiva, a relação de parentesco entre os seres vivos. Ele não considerava um ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, por isso que atualmente a gente não usa mais essas categorias. Não é que elas não existem, é que quando a gente vai se referir a um determinado grupo de animais, a gente não fala mais, esse bicho aqui pertence à classe Mammalia. Não, esse bicho aqui pertence ao grupo dos mamíferos. Então, a gente não usa mais, né? Menos nome pra gente decorar. Então, geralmente a gente usa os termos grupo e clado ou clado, e a gente entende que os animais que fazem parte daquele clado, eles compartilham um mesmo ancestral em comum, eles são parentes próximos, tá? Então, não importa necessariamente o nível hierárquico, a categoria que ele tá, o que importa é a relação de parentesco entre eles. Tá, e o mais interessante disso tudo é que hoje, então, a gente tem esse método, né, que é a sistemática filogenética, que inclui tanto características da morfologia, da anatomia dos animais, como também incorpora informações moleculares, informações do DNA. Então, tudo isso é utilizado para a gente criar aqui essa filogenia, que nada mais é do que uma hipótese de parentesco baseada em todas essas informações que a gente tem disponível. Anatomia, dados de DNA, às vezes dados ecológicos e tantas outras informações que a gente incorpora para formular essas hipóteses. Então, aqui, por exemplo, trazendo o caso dos leões novamente, eu tenho aqui a filogenia de Feliformia. Feliformia é um grupo que está dentro do grande grupo dos carnívoros.
Dentro de Feliformia, a gente tem alguns grupos extintos, né? Ninravídeo, por exemplo, dentre outros, mas a gente tem outros animais que, se não fossem esse método, a gente não saberia que eles são parentes próximos, né? Por exemplo, aqui, ó, as hienas. A família Hyenidae, ela tá próxima aqui da família Felidae. As hienas são felinos? Não, né? As hienas são hienas, os felinos são felinos, mas hienas e felinos compartilham um ancestral comum que tá dentro aqui de Feliformia. Então, apesar das hienas se parecerem mais com cães, com canídeos, elas são parentes mais próximas dos felinos, porque elas compartilham uma ancestralidade mais próxima com os felinos do que com os canídeos. Deu para entender? E isso torna tudo muito mais interessante, né? Por isso que a gente diz que na biologia as coisas só fazem sentido à luz da evolução, porque é a evolução que traz pra gente essa história toda natural de compartilhamento de características e tudo mais. Por isso que evolução é fantástica, e aqui no Zoomundo a gente fala muito de evolução o tempo todo, tá? Então, para finalizar aqui, geralmente o que a gente usa dentro daquela classificação proposta por Linneu, é claro que a gente continua usando gênero e espécie, a gente usa muito família também, né? Então, olha, a família Felidae, né, que inclui os leões, os gatos, as onças, leopardos e tudo mais. Então, família é algo que é bem comum da gente usar ainda. Para alguns grupos a gente usa ordem. Eu que trabalho com peixes, por exemplo, eu estudei no meu doutorado uma ordem de peixes chamada Stomiformes, que inclui os peixes dragões, os peixes machadinha lá das profundezas. Então, às vezes a gente ainda fala ordem Stomiformes, mas às vezes eu falo apenas grupo Stomiformes. Agora, tudo que tá para cima, toda aquela hierarquia, a gente não se prende a isso, tá? O que importa mesmo são as relações de parentesco entre os seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido essa mudança e essa inclusão da evolução na classificação dos seres vivos. Aqui no Zoomundo a gente fala muito de evolução, então tem vídeo de evolução de tudo aqui. O Pirula tem muitos vídeos também sobre classificação, sobre cladística, sobre evolução, então recomendo também que vocês assistam o vídeo do Pirula, e vou deixar como sugestão aqui um vídeo que a gente lançou recentemente sobre a evolução da vida no oceano do planeta Terra, desde o surgimento do oceano até os dias de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.